Hoje é Dia das Mulheres e eu parabenizo todas as mulheres desse mundo. Vocês são incríveis por aguentar tudo que vocês aguentam diariamente. E com isso eu quero falar sobre um vídeo da Mari Menezes que me inspirou a fazer esse vídeo que eu estou fazendo agora, que ela postou para o Dia das Mulheres. Resumidamente, no vídeo ela perguntava para os homens qual era o maior medo deles ao se relacionar com uma mulher e depois para as mulheres qual era o maior medo delas ao se relacionar com um homem. Todos os homens do vídeo, todos os homens, falaram que o maior medo deles ao se relacionar com uma mulher é a traição, é o medo de serem traídos. Chega na parte das mulheres, a maioria das mulheres falam que o medo delas dentro de um relacionamento com um homem é elas serem abusadas, sofrerem abusos, elas serem mortas na mão de um homem, ter uma relação completamente tóxica, acabar com a saúde mental delas, sofrerem estupros dentro da relação e também sofrer agressões físicas e mentais dentro de um relacionamento. Então você vê a grande diferença entre os medos do homem dentro do relacionamento e os medos da mulher. Vocês sabiam que tinha uma época em que as mulheres não podiam fazer a parte prática da medicina, só podiam aprender a parte teórica? Apenas o homem podia fazer a parte prática da medicina, porque as pessoas da época achavam que as mulheres não eram capazes de fazer a parte prática da medicina, apenas o homem. Então a mulher podia sim aprender e estudar a parte teórica, mas não podia fazer a parte prática. Um dia, uma mulher, não lembro o nome agora, ela foi tão capaz de fazer a parte prática da medicina do que um homem. E nisso se criou uma revolução, porque descobriram que as mulheres podem sim ser muito mais capazes de fazer as coisas do que os homens. Resumidamente, essa mulher, ela identificou o que o paciente tinha e soube curá-lo da maneira exatamente certa. E o cara, o médico, no caso, não soube. E nisso se criou essa revolução, onde as mulheres provaram que elas seriam muito mais capazes, que elas são muito mais capazes de fazer as coisas do que os homens. Um professor meu me falou uma vez que os homens têm algo que as mulheres não têm na mente, que é o espaço do vazio. Mano, mas como assim espaço do vazio? O que é isso? Esse espaço do vazio é quando os homens ficam sem pensar absolutamente nada. Eles ficam parados olhando para um ponto fixo e não estão pensando absolutamente nada. É o ponto do vazio. Eles estão apenas olhando para aquele objeto, para aquela parede, para aquele lugar. Eles não estão pensando em nada. E as mulheres não têm isso. As mulheres estão sempre pensando no que elas têm que fazer, no que elas deixaram de fazer, no que elas têm que fazer, no que elas têm que organizar, no que elas vão fazer amanhã, no que elas não fizeram ontem, no que tem que fazer ainda, o que tem que estudar, o que tem que memorizar e por aí vai, e o que deixou de fazer, o que esqueceu. Então a mulher não tem esse espaço do vazio, o homem tem. Meu professor falou também que as mulheres conseguem fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e a maioria dos homens, quando estão fazendo 5 coisas no mesmo momento, já ficam apavorados, porque não conseguem dar conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Houve uma época em que as mulheres precisavam sim dos homens e eram dependentes sim dos homens. Mas hoje em dia não é mais assim. A mulher, ela pode conquistar o que ela quiser e ela pode chegar aonde ela quiser. Por isso que eu falo que o lugar da mulher é onde ela quiser e aonde ela desejar chegar. Nós mulheres somos tão capazes de fazer as coisas, de realizar os trabalhos do que os homens. E homem não levanta a mão para a mulher, em hipótese alguma. Mulher deve ser respeitada em todos os sentidos. Todas as mulheres merecem respeito. Todas. Homem não levanta o dedo para a mulher, em hipótese alguma. Enquanto os homens têm medo de serem traídos, as mulheres têm medo de serem mortas na mão de um homem. E esses são os dias atuais de hoje em dia e a realidade de muitas mulheres. Bote na sua cabeça que você é muito mais forte do que você pensa, ou do que você acha que é.
Não tenham medo de denunciar quando vocês estiverem sofrendo quaisquer abusos domésticos ou violências, dentro e fora de casa. Um beijo e feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres incríveis que tem nesse mundo. Tchau!